Nós temos mais manifestações de pessoas de alguma forma relacionadas com esses fatos, gente. A ex-mulher de Francisco Vanderlei Luiz, que é o autor desse atentado, dessas explosões, disse que o ex-marido já tinha ido a Brasília 2 anos atrás e que agora ele estava morando em Ceilândia havia 2 meses. No computador dele, ela encontrou pesquisas de como fabricar bombas e chegou a perguntar para Francisco se ele realmente iria cometer o crime. Vamos ouvir. A primeira vez que ele foi para Brasília, só 1 ano, 2 anos atrás, um ano e pouco, foi no ano que o Lula entrou ali, faz 2 anos. Ele foi para lá, ele ficou 2 meses lá. E voltou e ficou aqui, faz agora 3 meses que ele foi para lá de novo, 3 para 4 meses. Como nossos e-mails eram tudo mesmo, qualquer coisa que ele fizer, fazia. Eu sabia onde é que ele estava. Ele dizia para mim que ele estava em Minas Gerais, não sei aonde, por que ele estava fazendo isso? Ele estava lá porque ele acusava ali que ele tinha pesquisado, sabe? Para se locomover. E ele tinha pesquisa no Google sobre isso ali, daí eu mandei para ele assim, tu vai mesmo fazer esse tipo de loucura? Esse vídeo da ex-esposa de Francisco Vanderlei, a Daiane, é um dos principais objetos de investigação dessa tentativa de ataque contra talvez algum ministro do STF, mas explosões que aconteceram. E hoje a Polícia Federal falou sobre a motivação do atentado. O alvo dessa pessoa era sim o ministro Alexandre de Moraes. E aqui voltamos à nossa pauta da gravidade da situação, que não é algo que a gente possa tratar de maneira distinta do que não com o rigor necessário. Eliana, o que temos de concreto? Explosões que inegavelmente aconteceram. Claro. Em 2 pontos, principalmente, lá em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no STF, bem próximo da entrada do STF e no estacionamento de um dos anexos da Câmara dos Deputados. E agora essas informações que vão chegando, essas afirmações que vieram da ex-mulher de Francisco, de que ele tinha como alvo também o ministro do STF, estava há anos planejando um atentado. Mas também não dá para pegar essas afirmações e tomá-las como algo já concreto. É como se fosse uma delação premiada, né? Sem ser chancelada, digamos assim. Vai ser uma linha de investigação a ser seguida pela polícia. Sim, sem dúvida. Nesse momento, todas as linhas de investigação são válidas. Me chama a atenção uma coisa que eu queria fazer só um parênteses. Como é que um carro, né, com explosivos, etc., vai para o estacionamento do anexo 4? Se alguém me explicar, ok. Mas eu acho complicadíssimo em termos de segurança, né? Por outro lado, a ex-esposa dele também vai ser objeto de investigação. Não tenham dúvida disso. E necessário, porque ela sabe e ela comenta, né, como nós vimos aqui, ela acabou comentando que ele estava não sei aonde, que ela não sabe, mas trocava mensagens com ele e ainda perguntou se ele iria cometer o crime, se tudo bem. A responsabilização dela, claro, pela explosão, a gente não pode, neste momento, dizer que há alguma. Mas, com certeza, será investigada. A fala dela é fundamental para que a gente faça um apanhado geral do que está acontecendo e desde quando. E, obviamente, ela tem que ser ouvida imediatamente, né? Bem que correndo. Não pelo jornalismo, com todo o meu respeito, que, aliás, levanta isso de uma forma muito legal, mas, sim, pelas autoridades que estão aí à frente dessa investigação. Agora, Ellen, isso chama atenção para a fragilidade, né? O quanto estamos vulneráveis a situações extremas. A Eliana falou do carro, por exemplo. Também é difícil, imagino, Eliana, todo o carro, porque estava no porta-malas, parece. Parece que esses explosivos estavam no porta-malas. Eu não sei se há como detectar esse tipo de material por alguma tecnologia que já exista lá. Então, é uma questão que chama atenção, né? Se os carros que entram, eles passam por um raio-x? Como é que é? Eu não conheço tanto Brasília assim, eu não posso dizer. Não, eles não passam por um raio-x. Eles são acolhidos no estacionamento, obviamente, maioria com motoristas que trabalham lá à disposição dos gabinetes, mas eles não têm nenhum tipo de... Sabe, abre o porta-mala, olha quem está dentro. Né? Sim, não. É isso que eu queria saber. Deixa, Lívia, só um minuto. Um rápido detector de metal, sabe, daqueles de criança de praia?
resolveria o problema. É isso que eu falei raio-x. Eu estou brincando, mas é sério. Sim. Não sei sobre a viabilidade disso, é uma coisa que deveria realmente acontecer, né? Uma segurança maior, não sei da viabilidade, se é viável isso acontecer. O que nós sabemos de fato nem todo carro que entra na região é inspecionado completamente. Abre o porta-mala, vê se tem alguma coisa embaixo do banco, isso não acontece. Nem todo mundo que vai até a Praça dos Três Poderes também é apalpada, as pessoas são revistadas para saber se estão levando alguma coisa ou passam por um detector de metal. Então, era noite já quando isso aconteceu. Uma testemunha que deu entrevista ontem para vários veículos de comunicação chegou a dizer que ele passou por ela no ponto de ônibus e ainda fez um sinal de joia para ela. Poderia haver alguém do lado da estátua da Justiça e ser vítima do que aconteceu. Então, estamos completamente vulneráveis a coisas do tipo, apesar de todo o aparato de segurança. Ou não temos todo o aparato de segurança que deveríamos ter? Lívia, quando você coloca essa questão para mim, eu fico pensando assim, bom, é claro, a gente vive num país muito violento em que esse aparato é necessário. Por outro lado, muitos anos atrás eu estava na Finlândia fazendo um trabalho e me chamou a atenção que eu estava na frente do Congresso da Finlândia e os parlamentares estavam chegando lá de ônibus, de bicicleta, conversando com as pessoas que passavam ali na rua. Nada, assim, eram parlamentares que representavam o povo e, portanto, estavam em contato direto com o povo. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque me parece que a gente chegou num grau de doença social muito elevado. É muito elevado esse grau de doença social em que você tem pessoas com desequilíbrio, toda a sociedade vai ter pessoas que têm algum tipo de desequilíbrio, é o que parece, é o que está tudo indicando aqui no caso deste senhor, né? Mas que esse desequilíbrio acaba sendo alimentado por discursos extremos, ideológicos, num ponto que a gente começa a ficar com medo. A gente já apontou aqui uns programas atrás, por exemplo. O que está acontecendo no momento em que esses discursos mais estridentes vêm à tona? É que as pessoas que realmente se impactam, têm interesse na política, na instituição, elas vão se afastando. Se isso não é a vida delas, elas vão se afastando. Por quê? Porque, bom, se em Brasília os deputados e os ministros do STF estão sujeitos a atentados, imagina eu andando na rua fazendo uma manifestação política, né? Então, o que me chama a atenção de tudo isso, a gente vai ter que discutir uma questão de segurança na Praça dos Três Poderes? Sim, vamos, porque nós somos uma sociedade que está doente. Mas isso é assustador. A gente está falando sobre isso dessa forma tão naturalizada, é muito assustador. E a gente já viu em sociedades que se radicalizaram onde isso nos levou. A gente vê a Venezuela, aqui do nosso lado, né? A gente viu ações como essas em um dado momento nos Estados Unidos. Então, assim, é muito assustador. Nós estamos falando de fragilidades institucionais que, espera um pouquinho, a gente vai ter que fazer um recall aqui. E é importante enfatizar também, vou passar para a Cíntia, pensei em um segundo para quem passaria, vou passar para a Cíntia. É importante a gente enfatizar também que não sei se é algo possível você dar uma cobertura 100% segura para uma região daquele tamanho. A informação que nós recebemos, na verdade todo mundo recebeu porque houve uma coletiva de imprensa da vice-governadora do DF, Celina Leão, é de que ele tentou entrar no STF, mas justamente a segurança não permitiu que ele entrasse. Então nós já temos, Cíntia, um aparato de segurança que evita a entrada de pessoas, suspeitas ou não, só quem tem autorização para entrar, no prédio, no STF, nos prédios, né, também lá na esplanada, no Palácio do Planalto, nos ministérios, no Congresso Nacional, nas duas casas. Agora, não dá também para a gente garantir uma segurança para uma área aberta daquele tamanho, né? Eu acho que é até pior, sabe? Nós estamos aí, como se disse aqui, a sociedade está doente, mas não é um privilégio ou um azar da sociedade brasileira. A gente vê na Europa quantos movimentos terroristas e que as pessoas às vezes estão numa corrida, em movimentos que não têm nem questões políticas imediatamente diretas, ou seja, não está relacionado com um lugar, como foi o caso agora, né, do lugar específico. Então, assim, é assustador porque estamos todos nós.
E a gente tem um medo, porque se propagar esse tipo de forma que eu nem considero, acho que uma covardia, né? Porque, por sorte, entre aspas, quem morreu foi só quem era o responsável. Mas poderia ter atingido pessoas que não têm nada a ver com isso de nenhuma forma. Uma pessoa que está lá que, eventualmente, é só segurança. Então, eu acho que a gente não tem como. E o recall, eu acho que é da humanidade, sabe? Porque a gente chegou num ponto do absurdo que a gente não tem segurança em lugar nenhum. Quem frequenta fóruns, né? A gente sabe que... E o medo que a gente tem. Às vezes, assim, na OAB, a gente vai fazer lá sessões, você tem medo, porque não tem, às vezes, detector de metal na entrada. Aí você não sabe se entra entrar no prédio, né? Olha. E você não sabe se entra um maluco. Então, essa situação, ela não pode ser de forma nenhuma deixada em brancas nuvens, tem que ser apurado, tem que ser combatido, e que espero isso não sirva aí de modelo para nenhum outro ato, porque senão a gente vai inaugurar no país o que outros países já passam e todos nós vamos sair perdendo com isso, não importa quem seja a vítima. Acho que já inauguramos, né? Acho que já inauguramos. A inauguração, eu espero que não vire a moda, né? É triste, lamentável. Sim. Agora, talvez a Ellen tenha apurações sobre isso, não sei, mas vou te ouvir primeiro, Carla, que já começa a pipocar a possibilidade de esse fato mudar o destino de algumas discussões políticas importantes em Brasília, né? Uma delas eu citei agora há pouco, foi até mencionada pelo Alexandre de Moraes ao fazer o pronunciamento sobre o caso, que é talvez essa situação se tornar um dificultador ainda maior para o avanço do projeto de lei que pretende anistiar condenados nos atos de 8 de janeiro. Até reforçando o que disse o próprio ministro do STF, o Alexandre de Moraes, você anistiar, você não cria um ambiente mais pacífico. Você cria um ambiente de impunidade, eu estou parafraseando, tá? Ele falou outras palavras. Você não responsabiliza, você não pune, e com isso você cria um ambiente em que ações como essas possam voltar a acontecer com mais facilidade. Então, para ele, é mais um motivo para que esse projeto de lei não avance. Nossa equipe de reportagem aqui na Jovem Pan, outros veículos de comunicação também, conversaram com deputados nos bastidores e muitos acreditam que não deve avançar esse projeto de lei agora da anistia aos atos de 8 de janeiro. Você vê como possível que isso avance num período muito curto, depois de tudo? A gente tem discutido bastante aqui, né, Lívia, nas outras bancadas também que eu participo, que não existe vácuo na política. Então, tudo é um ato político. Então, hoje, quando você já viu a manifestação de várias lideranças do próprio PL dizendo acabou, está enterrado. Por quê? Justamente porque você tem um movimento que estava querendo dar a ideia de que isso estaria apaziguado, olha, não tem nenhuma grande possibilidade de uma outra violência e tudo. Então, reparem que alguns movimentos, alguns fatos, quando eles acontecem, que eles precedem decisões políticas importantes, eles mudam o rumo, por exemplo. Nós tivemos, antes das eleições, aquele fato, por exemplo, da deputada da Carla Zambelli andando com a arma na rua. Aquilo foi um grande diferencial na véspera das eleições. Aquilo foi um grande diferencial para a decisão das eleições. Hoje, nós tivemos esse movimento. Esse movimento é um grande diferencial para essa questão da anistia ou não do que aconteceu. E isso daí é algo que você vai literalmente mapeando, eu vou usar um termo até do mercado financeiro, você vai precificando isso. Você vai vendo como que isso você consegue caminhar, tem horas que você precisa entrar com o assunto, horas que é melhor recuar e tudo. E hoje mesmo eu tinha visto várias lideranças do próprio PL dizendo foi a pior coisa que podia acontecer, porque aí você quase que enterra esse assunto. Alguma apuração? Sim. Não, então, hoje eu estava conversando com alguns parlamentares do PL que estão tentando encaminhar esse projeto, e aí o que eles nos disseram, o que passaram aqui, é que justamente esta ação acaba dificultando muito isso hoje, novembro de 2024. Nós temos uma virada de ano, nós temos uma eleição à presidência das casas no Congresso, e aí temos o tempo que passa e a memória que esquece, né? Então, assim,
hoje, novembro de 2024, não é mais hora de falar de anistia. Pelo menos foi isso que eles me passaram. Agora é hora de silenciar sobre o tema, né? Chegando 2025, temos outras negociações a serem feitas. E aí é uma possibilidade do tema voltar à pauta. Sim, nós tivemos alguns fatos que se misturaram a essas discussões. Primeiro, a eleição para as mesas da Câmara e do Senado, que ainda não aconteceu, mas está praticamente definida, né, Ellen? Não tem mais o que se falar sobre isso, quase que uma eleição já feita. Agora, esses ataques, né, essas explosões, a ver, né, o que pode ser, assim, talvez tão grave ou chamar tanta atenção, mexer tanto com a política para que também possa mudar. Você acredita numa mudança de rumo, assim? Não dá para prever? Opa, não, acho que não dá para prever, mas mudanças sempre são esperadas, a gente não pode prever. É isso que acho que a Carla aqui pontuou bem, eu gosto dessa palavra da precificação. A precificação hoje é que está caro falar de anistia. Dá para falar por agora não. Mas assim, em 2025, um ano pré-eleitoral, talvez o cenário seja completamente outro. As liquidações de janeiro, né? Liquidações do Black Friday, né? Em janeiro. Essa de novembro já era, agora só para janeiro. Essa Black Friday está perdida. Juridicamente, Cíntia, você vê como possível é avançar porque a análise no Congresso Nacional, óbvio que há todo um aparato jurídico assegurando assim, a discussão técnica, também trazendo uma discussão técnica junto aos parlamentares, mas havendo essa aprovação, por exemplo, que não dá para acontecer nesse ano, muito provavelmente, como a gente está discutindo, desse projeto de lei da anistia, há muito espaço para a judicialização dele, né? O que você vislumbra aí como profissional da área? Realmente, agora, até porque a gente tem recesso daqui a pouco também, e as coisas vão ficando, né? Esse tempo que vai esquentando, as coisas complicam um pouco. Mas sempre há espaço para se ir ao judiciário, a gente tem para tudo, porque até o choro é livre, né? Então, assim, infelizmente, se a gente tinha algo no sentido até mesmo de apaziguar os ânimos, para tentar diminuir um pouco essa polarização com a anistia, uma questão... Isso meio que foi por água abaixo agora, porque os ânimos ressurgem. E o que coloca até, eu vou dizer assim, vou ousar dizer, coloca até estranhamente esse ato acontecer nesse momento. Acho até estranho, sabe? Um maluco que tinha esse conhecimento, foi uma coincidência, é tudo muito esquisito. Não no ponto de vista de que seja... são aquelas coincidências que a gente tem, assim, que na história você fala, poxa vida, aconteceu tudo na hora errada. Ou na hora certa, não sei, a depender do lado que você esteja olhando. Mas eu acho assim, a gente tem que pontuar que, ao que tudo indica, é coincidência, porque senão também tem uma coisa, né? A gente tá vendo nas redes um discurso conspiratório ali. Sim. Eu acho que é nosso papel aqui pontuar pra gente não estar na loucura, as tristes coincidências que a gente tem históricas, né? Que tudo indica até aqui isso. Até porque é tanto complicado você trazer de um lado quanto trazer de outro. A minha impressão, e eu não tenho bola de cristal e também não tenho acesso a nada, a minha impressão é que é um ato isolado de uma pessoa doente. Essa é a minha impressão. Mas... Até porque, até para reforçar esse discurso de não teoria da conspiração, essa PEC da anistia, ela já estava praticamente... Vou dizer enterrada, talvez seja muito forte, mas ela estava já na gaveta há um tempo, porque houve a tentativa de aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o Arthur Lira interferiu, resetou o processo, não, vamos seguir o rito. Criou uma comissão. Disse que é preciso criar, mas ainda não instalou a comissão especial, não indicou quem vai fazer parte dessa comissão, para daí sim começar a tramitar esse projeto de lei. Isso já está na gaveta há um tempo. Quando eu falei de coincidência, eu não estou dizendo coincidência de movimentos conspiratórios, estou falando dele mesmo. Se ele não tomou essa medida exatamente para achar que ele ia fazer história nesse momento, por que ele escolheu esse momento? Nesse sentido, não de que há um grupo fazendo nada por trás, mas será que na cabeça dele ele achou, eu vou fazer isso e eu vou conseguir mudar alguma coisa? Porque quando as pessoas têm problemas, elas se acham no centro da história, né? Então, nesse sentido que eu acho que é complicado. Que ele mencionou, não sei, alguma coisa, ele mencionou o dia 13, a gente não deve ter imagem mais aí, eu não sei se a gente tem ela separada. Ele falou que ia ser no dia 13, então assim... Mencionou dia 16
coisas. Ou é cabalístico? Eu não sei se era alguma coisa aí, se tem alguma data, não sei. Ele planejou, Na né? fantasia. Então, dele. qual é o planejamento? Os porquês é que vão embora com ele, Agora, né? até a roupa, né? Ele tava com uma roupa Gente, toda ele tava vestido de meio coringa, parece. folclórica, né? Não, folclórica não, porque não é do nosso folclore, mas Coringa. assim, uma roupa... Com naipes de Estranho. baralho, né? É. Um terno com fundo esverdeado, azulado, aí há controvérsias, né? De verde e azul, mas com naipes assim. Personificando, como se fosse um trazendo personagem ali de como quadrinhos. como se ele se achasse o portador de alguma... Um herói. Um herói. Um herói, um anti-herói. Pelas verdade, mensagens que a gente criminoso, viu, né? Não né? chorem Sim, por mim, não, mas não por causa chorem do- por Sim, mim. sim, do personagem. contexto, né? Mas eu gostaria de frisar uma coisa aqui que a gente não pode deixar de levar a sério, assim, de se ele está identificado com algum grupo. O fato dele agir sozinho neste momento é uma coisa, mas a investigação de quem poderia de alguma forma colaborar, vamos começar até por quem vendeu os explosivos. Sim, Tá? sim. Então, essa investigação tem que ser muito precisa das pessoas que envolvam a amizade, envolvam, que nem essa ex-mulher, enfim, do meio deste homem para que se tenha um quadro completo, né? Digamos assim, de um ato extremo sozinho, de um ato extremo sozinho, mas fomentado por outras pessoas. É um ponto fundamental que as investigações precisam realmente apontar, trazer para a gente. São várias as perguntas ainda sem respostas. Qual a motivação real? A gente não sabe. Levantam-se possibilidades. Como ele fez esse planejamento ao longo de todo esse tempo, segundo a ex-mulher dele? Por que justamente agora, que é o que a gente estava discutindo, que foi o que você levantou, Cíntia, tem mais alguém envolvido, talvez não na execução até agora não, mas nesse planejamento? O financiamento, lá vou eu para Exato, economista, Quem alugou essa exatamente. casa, porque ele estava se morando lá. mesmo, Exato, se ele tem isso. renda, quem pagou esse material Isso. muito bem dito, né? Da onde que veio, quem forneceu, né? A gente não compra Eu não explosivo tenho no ideia Mercado desses Livre. valores, desse material. Alguém tem ideia se é Não um tem. material que tem um preço que precisaria? Não Se é alguma coisa caseira, não se é sei. comprada Ele pronta. tinha, me parece que bombas caseiras, mas óbvio que você precisa do explosivo, né? Com PVC e tudo mais. E os fogos de artifício, que daí vira meio brincadeira de criança, né? Quem o orientou, onde ele buscou a informação, enfim, são muitas as perguntas. Ao longo do Linha de Frente de hoje, a gente vai trazer mais informações. Vamos voltar a debater sobre esse assunto.